Coletiva do Povo. Outro assunto de dar dor de cabeça, mas que a gente vai trazer aí buscando soluções, buscando encaminhamentos, Amanda. Síndrome do pânico, Amanda. O que você armou aí pra gente falar sobre isso? Vamos lá, Wagner. 7h36 agora. Síndrome do pânico é uma condição associada a crises repentinas de ansiedade sinalizada por muito medo e desespero. E pode ter sintomas físicos e emocionais aterrorizantes, gente. Para quem conhece ou para quem sofre de síndrome do pânico, sabe como é. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o transtorno atinge entre 2% e 4% da população brasileira. Você sabe o que fazer se alguém que sofre com essa condição tiver uma crise próxima a você? Eu não sei o que fazer, gente. É sobre isso que vamos conversar com o psicólogo Alexander Bess. Você pode mandar também a sua pergunta no 983345777. Bom dia, Alexander. Tudo bem? Bom dia, Amanda. Obrigado. Bom dia, Wagner. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Capital. Deixo um abraço a todos vocês. Nessa manhã de frio, né? Um solzinho meio ali, um pouco enganador, mas tudo bem. Vamos lá. Um solzinho de geladeira, né? Como a gente chama. Exato. Alexander, como identificar uma crise de pânico? Quais são os sintomas? Você que é especialista no assunto. Veja, quando a gente fala em pânico, em ataque de pânico, a síndrome do pânico, é muito importante a gente entender que essa doença, Amanda, ela é uma doença essencialmente emocional. Ela não tem nenhuma conotação neuropsiquiátrica ou neuropsicológica, né? O transtorno de pânico, ele é derivado da ansiedade, então a gente não pode falar em crises de pânico, em ataque de pânico, sem que a gente primeiro entenda que a pessoa é uma portadora do transtorno de ansiedade, não da ansiedade em si, mas do transtorno de ansiedade. Quando a gente fala em ansiedade, em primeiro lugar, para falar em pânico, a gente tem que entender que o transtorno de ansiedade o transtorno mesmo, não aquela ansiedade que você vai ter, por exemplo, uma festa amanhã, você vai ter um casamento, uma entrevista de emprego, alguma coisa nesse sentido. Isso vai gerar ansiedade e é normal e habitual. Aí, só que o evento cronológico cessou, essa ansiedade acaba. Quando você fala no transtorno de ansiedade, ele é recorrente e ele é perene. Sim. Não existe cura para transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade, ele vai ser o seu companheiro, infelizmente, ao longo da vida. Porém, dá para você realmente conviver. Diferentemente da síndrome do pânico, que há cura, né? Sim. Há remissão sintomatológica total e a cura. A diferença entre o transtorno de ansiedade e a síndrome do pânico é que a síndrome do pânico seria a reverberação máxima que a ansiedade possa encontrar em todas as suas sintomatologias derivadas, né? Você tem outros transtornos de ansiedade, como ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade generalizada, você tem transtorno obsessivo-compulsivo, você tem outros tipos de ansiedade, todos, porém, altamente tratados. Mas a base da ansiedade não é tratada. A síndrome do pânico, quando ela apresenta a sua primeira sintomatologia, você tem do nada, você tem ataques repentinos de taquicardia, você vai ter ataques repentinos ali de pressão alta, você vai ter uma sensação de dispneia, que é a falta de ar. Na realidade, você vai achar que você não está respirando, mas você está respirando. Você vai ter ali calafrios, você vai ter tontura, você vai ter um pouco ali de uma acidez estomacal. Sim. Mas o pior de todas as sintomatologias do pânico, além da própria taquicardia e a elevação da PA, né, a elevação da pressão arterial, é a sensação iminente de morte. Você acha que vai morrer. Essa sintomatologia, Amanda, e o Wagner também, ela é uma sintomatologia que ela pode ter um curso de 2 até 5 vezes por dia. Tá? Nossa! De 2 até 5 vezes por dia. E ela pode ter uma duração, só que ela não dura mais que 20 minutos. Ela não dura mais que 20 minutos. O diagnóstico exato da síndrome do pânico, ele só pode ser feito mesmo por um profissional habilitado, seja um psicólogo ou seja um psiquiatra. Né? Até mesmo um psicanalista que entende do assunto e esteja habilitado, um psicanalista que tenha na sua formação prévia o curso de psicologia, ele vai saber também identificar a síndrome do pânico. A síndrome do pânico ela é muito brutal,
né? Ela tem vários níveis, ela pode desde nível severo, nível moderado e leve, até mesmo níveis mais cruéis, como quando a gente fala síndrome do pânico, transtorno de síndrome do pânico com agorafobia, né? O transtorno de síndrome do pânico com agorafobia é a pior vertente, a pior versão que a síndrome do pânico poderia apresentar, que é aquele transtorno que te deixa tolhido em casa. Então, você vai praticar ali um isolamento social muito grande, e você não consegue nem na padaria comprar um café ou tomar um café, alguma coisa assim nesse sentido. Mas todas elas são tratáveis. O tratamento, quanto mais rápido você começar, evidentemente que é melhor. Alexander, Fala. tem uma ouvinte que está conosco aqui no YouTube e ela tá falando o seguinte, o nome dela é Cris, né? Ela, bom dia, pessoal, obrigado por essa pauta. Eu sofro com crise de ansiedade faz tempo e tive uma crise de pânico recentemente, é horrível. E aí eu te pergunto, Alexander, como ajudar uma pessoa que está sofrendo uma crise de pânico? O que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa? Porque realmente deve ser horrível. O que a gente não pode fazer, né? O que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer. Exatamente. Bom, muito boa pergunta aí do Wagner, completando a sua, Amanda, um abraço aí para a Cris, que ela tem um ótimo dia. O que você não deve fazer é tentar diagnosticar a pessoa ou tentar fazer com que a pessoa tome alguma medicação, né, fazer uma prescrição, sem que você seja um profissional habilitado. Isso é o que você não deve fazer. O que você deve fazer é auxiliar essa pessoa a buscar um tratamento médico para ver o que ela tem, porque quando a gente fala em ansiedade, no espectro da saúde mental, no espectro da saúde psíquica, veja, você vai ter ali uma série de outras sintomatologias muito parecidas, onde cada sintoma ele tem uma pequena diferenciação entre um e outro. Então, o diagnóstico, o psicodiagnóstico, melhor dizendo, ele tem que ser feito realmente com um profissional que entenda e que seja especialista em pânico, né? Eu lembro que quando eu fiz a minha especialização, a aula final da minha especialização lá na Califórnia foi o seguinte, que o mais difícil era um profissional fazer o diagnóstico do pânico sem ele estudar a síndrome do pânico, né? Porque existe muita confusão ainda hoje em síndrome do pânico e muita gente medicando a síndrome do pânico não com a medicação correta, né? Então, o que não fazer é justamente isso que eu falei, né? Que para a pessoa não opinar na vida daquela que está passando o sofrimento, e o que fazer, orientar aquela pessoa a procurar o tratamento médico. Sim, Alexander, vamos lá. Só uma coisinha, o Rufka tem uma pergunta aqui para você, tá bombando aqui no nosso WhatsApp com um monte de perguntas aqui para você. Vamos lá, Rufka. Bom dia, Alexander. Rufka falando, tudo bem? Alexander, no que tange a esse tratamento de psicoterapia, psiquiátrico, de saúde mental, como é que estão os serviços públicos no que tange a esses tratamentos e acolhimento aí? Olha, eu acho que a grande dificuldade no Brasil, né, é justamente essa que você citou. Muito boa a sua pergunta. Eu acho que deveriam criar políticas de mais adesão, né, para facilitar o tratamento, porque o grande problema da síndrome do pânico, ela não é uma doença estática, ela não é uma doença parada, ela é uma doença gradativa. Então, ela vai aí adquirindo potência, até chegar a níveis estratosféricos de sofrimento. Então, infelizmente, no Brasil, especialmente na saúde mental, a gente vê... Existem falhas, né? É muito difícil, sim, é muito difícil. Até para pessoas que têm algumas condições, ela tem uma certa dificuldade, ou por causa do horário profissional, horário acadêmico, ou resistência, e até mesmo as próprias condições do dia a dia. E para as pessoas que têm mais dificuldade em encontrar tratamento, né, que tem uma renda menor, é mais difícil ainda. Isso se agrava porque a síndrome do pânico, ela não é só uma doença, ela é uma doença emocional, mas ela é uma doença que ataca toda a constituição da sua vida. Então você vai ter problemas na sua área conjugal, na sua área profissional, porque se você tiver ali uma síndrome do pânico com agorafobia, você não vai para o trabalho, você pode perder o trabalho. Eu cansei de ver isso ao longo da minha vida, que a minha principal formação nos Estados Unidos foi a síndrome do pânico. Então, é uma doença muito cruel, ela traz muito sofrimento e ela traz uma sensação de loucura muito grande, porque o que acontece? Nossa, do nada eu tive isso, do nada eu tive aquilo. O tratamento da síndrome do pânico hoje,
Aqui no Brasil, se eu não me engano, vocês me corrijam, por favor, eu acho que é 4 ou 5% da população que tem, se eu não estou enganado. Nos Estados Unidos, a gente fala em 41% da população. Nossa! Né? 41%. A gente está vivendo aí numa pandemia, nós não acabamos a pandemia, mas eu nunca vi assim, eu gosto de falar, independente do que eu estudei ou não, porque eu sou um estudante, acho que essa é a minha melhor definição. E eu nunca vi na saúde mental, desde março de 2020, desde o dia 20 de março de 2020, quando a OMS proferiu, né, oficialmente aí a pandemia, infelizmente, tantas mudanças no calendário psíquico, no que tange ao aparecimento de novas doenças da saúde mental. Sim. Mas eu vou falar só uma, porque a gente sabe que o tempo é pequeno e está na nossa pauta. Surgiu uma terminologia que não existia, que era ansiedade especificamente pandêmica, Pandemic Specific Anxiety Disorder em inglês, e esse termo também, ele iniciou ali um outro termo que seria a síndrome do pânico pandêmica, né? Pandemic Panic Attack. Então, isso tudo teve uma associação muito íntima à síndrome do pânico nessa pandemia. Por quê? Porque os sintomas eram muito parecidos. Então, você tem falta de ar, você tem aí o ataque cardíaco, né, subindo o coração, ataque cardíaco, e aí, simultaneamente, eleva a pressão arterial. Aí você chegava no hospital, olha, eu estou com febre, por causa da pressão alta, e não era febre, estou com falta de ar, estou com isso, estou com aquilo. E você, no momento ali, você se contaminava. Sim. Então, a síndrome do pânico ela é muito cruel em muitos sentidos. O tratamento básico da síndrome do pânico hoje, a conduta americana, né, o protocolo americano de atendimento hoje para a síndrome do pânico é psicoterapia de conotação psicoanalítica, né? Algum psicólogo ou até mesmo algum psicanalista que trate a terapia. Uma já ajuda muito, mas quando é muito severa, você tem que entrar com um tratamento muito severo, um tratamento muito combativo. A medicação para a síndrome do pânico é essencialmente um ansiolítico para que reduza a ansiedade e a pessoa comece ali a ter mais propriedades de segurança. E também está adotado, hoje em dia se adota no protocolo americano de tratamento da saúde, né, da síndrome do pânico, a inclusão de beta-bloqueadores. Mas isso é só o médico que vai prescrever. Legal. Né? O beta-bloqueador pode ser prescrito, não precisa de receita, mas pessoas com asma é contraindicado, não pode tomar, aí vai tomar um outro remédio. Esse é o tratamento básico da síndrome do pânico. Depois que começar a melhorar, aí atividade de ginástica, atividades socioculturais, terapias ocupacionais também ajudam. Mas sem esse tripé, sem essa tríade ali psicoterápica, não tem como você tratar a síndrome do pânico. Tá. Alexander, muito obrigado pelo bate-papo. A gente acredita que você respondeu algumas das dúvidas dos nossos ouvintes. A gente estava acompanhando aqui pelo WhatsApp algumas observações, né? Vamos marcar a gente conversar mais vezes sobre isso, um assunto super importante. Aí vale o que o Rufka falou, né? Quer dizer, é muito importante também a gente ter claro que todos esses são protocolos científicos, clínicos, tudo mais, e que a gente tem que tentar universalizar esses protocolos no serviço público de saúde mental, fazer com que eles se tornem extensivos, né? Fantástico. É isso. Um abraço para você, Alexander. Um abraço, Alexander. Um abraço e um ótimo dia a todo o pessoal daí. Obrigado. Legal. Obrigada.